gente! Eu sou a professora Helenilda Brandão, estarei com vocês na disciplina Pesquisa Orientada 2 e é nossa primeira aula síncrona. Nesse momento, vamos colocar um pouquinho sobre os projetos de vocês, gostaria que vocês falassem, mas antes eu gostaria também de falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas, tá bom? Vou pedir licença a vocês para socializar um pouquinho o que eu venho desenvolvendo na minha vida como pesquisadora, que é fruto aí de uma caminhada na educação, ok? Então, eu sou graduada em filosofia, também em matemática pela UESB, eu tenho pós-graduação em filosofia contemporânea, didática e prática de ensino, também em cultura afro-brasileira e indígena. Agora eu estou concluindo a pós-graduação em educação contemporânea, sou mestre em educação pela UFES e sou doutora em família pela Sociedade Contemporânea, pela Universidade Católica de Salvador. E na minha pesquisa de mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre os currículos, que está na biblioteca da UFES, é um trabalho muito bem visitado. Trabalhei com pesquisa qualitativa, fiz um trabalho de campo com adolescentes, estudantes adolescentes de escolas públicas e particular, daqui da minha cidade, e defendi no ano de 2017. Um trabalho árduo, mas que valeu a pena. Foi meu primeiro trabalho como pesquisadora, né, que me tornei pesquisadora, concluindo o mestrado em educação. Logo em seguida, eu falei que eu nunca mais iria estudar. Mentira, né? Professora, querendo ou não, a vida da gente são estudos constantes, as formações. E aí resolvi fazer o doutorado, fiz o doutorado em família na sociedade contemporânea, só que na vertente de trabalhar com os adolescentes e investigar. A minha pergunta foi, bem-vinda aí, quem entrou agora? Acho que ninguém. Então, Ivanete está participando com dois aparelhos, Ivanete Dias. Então, eu desenvolvi a pesquisa do doutorado, que deu origem a esse livro aqui. Está dando para ver direitinho? O adolescente desconectado em textos de relações. Aqui é a minha tese de doutorado. Fininha, não está toda aqui, mas tem uma parte dela aqui. E é um livro que traz o estudo que eu fiz durante algum tempo com os adolescentes de 5 cidades diferentes, apesar de ser uma pesquisa qualitativa. E quem entrou aí, bem-vindo, bem-vinda. Gracinha, bem-vinda, Gracinha. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Então, a minha tese, O Adolescente Desconectado em Textos de Relações, trabalhei diretamente com os adolescentes e tentando compreender qual a influência das tecnologias na vida, nas relações dos adolescentes. E foi um trabalho que atravessou a pandemia e logo em seguida muitos pais, como o livro foi lançado aqui na minha cidade, em toda a região, muitos pais quiseram, né, devido à problemática que é a superconexão, comprar o livro para dar para os adolescentes lerem. Só que uma tese tem uma linguagem muito densa. E logo em seguida eu tive a necessidade de escrever esse meu segundo livro, que é Celular, por favor, seja meu amigo. Depois eu vou postar para vocês direitinho. Esse livro aqui já foi adotado por algumas escolas aqui da região, Ilhéus, Itabuna, aqui na minha cidade. E é um livrinho que tem feito muito sucesso, e ele é uma ponte da pesquisa, ok? Ele é a conclusão da pesquisa, só que de uma linguagem melhor, já que meu público são os adolescentes. E agora, no último dia 15, eu lancei a minha biografia escolar. Aqui tem toda a minha trajetória nesse livrinho, desde quando eu ainda morava na roça. Coincidência ou não, hoje eu estou orientando estudantes
da educação do campo, né? A pós-graduação. E eu, bem-vinda aí, quem está entrando, Gisele. E aqui eu conto, Jardel, seja bem-vindo, a minha trajetória de estudante que nasceu na zona rural, onde não tinha escola, onde nem se pensava em, imagina, fazer uma faculdade naquela época, eram coisas que a gente nem ouvia falar. Boa noite, Jardel. E esse livro foi lançado aqui agora, no último dia 15, aqui na minha cidade, e é um livro que já está aí correndo alguns estados brasileiros, as pessoas, os amigos têm pedido muito. Por que é que eu estou começando falando um pouquinho sobre as pesquisas que eu desenvolvi e desenvolvo? Que uma vez pesquisadora, sempre pesquisadora. Porque agora chegou a vez de vocês, né? Alguns já são mestres, mas alguns estão se tornando pesquisadores agora, para vocês entenderem a importância e a relevância desse momento. Então, eu queria começar nossa aula parabenizando vocês pela coragem e dizer que já está perto, tá? A agonia já está um pouquinho mais perto do fim do que do início. Vocês são guerreiros e guerreiras, porque conversava com a Rebeca, agora no início, são estudantes trabalhadores. A minha vida inteira eu também trabalhei e estudei, a minha vida inteira, sempre dessa forma. Bem-vinda, Janusa, bem-vinda, Janusa Pimentel. Estou muito feliz com todos aqui. Então, que esse momento seja intenso, de aprendizagem, significativa mesmo, que faça uma diferença imensa na vida de vocês, como profissionais, como pesquisadores, e daqui a pouco vocês possam dizer com todo orgulho: sou especialista em educação do campo. Então, vamos lá. Estou aqui para apoiar no que for necessário, para orientar. É claro que a orientação não é um trabalho fácil, o orientando muitas vezes entra em uma confusão grande, mas a gente vai fazer o possível para poder tornar esse momento de aprendizagem mesmo, e sem tanto sofrimento, se é que é possível. Se é que é possível. Eu falo isso da minha própria experiência. São momentos angustiantes, no mestrado mesmo, que você fica assim meio que, puxa, será que nada que eu produzo? Mas é uma pós, né? É uma pós que vai dar direcionamento a vocês a outras questões, a outros horizontes, e estou aqui para ajudar no que for necessário. Agora, eu gostaria de ouvi-los. Quem começa? Alguns minutinhos para cada um. Quem vai se habilitar a falar um pouco sobre o seu projeto, o que é que pensa em investigar, o que é que já tem aí elaborado. Cada um. Lara, Jardel, Gisele, Janusa, Gracinha, Ivanete, Etelvina. Professora, boa Oi, noite a boa todos os noite, alunos. Gracinha. Eu estou tutora aqui de Guanabi. Estou Ok, muito feliz que eu tenho aluno nosso aí com você, que bom. pelo seu depoimento, eles vão aproveitar muito, É para né? aproveitar Tem que mesmo. explorar, tem que explorar. E uma observação que eu quero fazer é que todos os nossos alunos, eles estão na ativa, né? Então, vai Uhum, precisar muito da sua compreensão, do seu apoio, viu? Eu tenho acompanhado e observo que é importante que o professor dê esse apoio bem assim, junto mesmo, dê as mãos. ok, Porque não é vamos lá. brincadeira, não. Tem gente que tem 40 horas, mora longe, entendeu? Na sala de aula. Tem gente que tem turma no município, turma no estado. Não é brincadeira, não. Pois Mas é, eu fiquei empolgada com o seu depoimento, que você disse que na zona rural não tinha nem escola. tia não, Aí menina. eu só quero revelar uma coisa que eu passei quando eu era adolescente. Uhum, Minha avó tinha um barzinho aqui na sede em Guanambi, na Avenida Guanabara, e era ali um ponto de apoio do pessoal que vinha da zona rural fazer feira.
Aí, aí eu ficava por ali, observando toda a desenvoltura da amizade da minha avó com esse pessoal. Aí eles começaram a trazer os filhos, né? E eu observei que os meninos não sabiam ler e escrever. E eu estava no ensino médio. Aí eu comecei a pedir a eles para trazer caderno. Aí, enquanto o pai e a mãe faziam feira, eu estava ajudando eles. Olha que legal, Eu não tinha nem terminado o meu magistério. Isso é muito emocionante para mim. muito bom. Aí, quando É, eles passaram a frequentar a escola, eles traziam as tarefas para fazer comigo, eu já estava formada. Então, assim, eu comecei com o pé na escola do campo sem saber. sem Aí eu saber. fui aí eu trabalhei no ensino médio na escola, né? Fui fazer e fiz o concurso do estado, fui trabalhar no ensino médio, no primeiro momento foi fundamental, mas minha maior parte do meu horário era no vespertino, é onde vim pegava grande quantidade de alunos da zona rural, porque as escolas da zona rural aqui foram fechadas. Pois E eu então, sempre ali são mais de observando, 39, né? trinta e pois nove é. mil escolas fechadas no Brasil. Pois é. E aí Muito eu bem, começava a Gracinha. observar essa questão o que eles mais necessitavam, que tipo de apoio que eles mais necessitavam, entendeu? E Uhum. aí sim foi minha vida. E quando surgiu essa oportunidade de fazer a tutoria, eu falei, gente, aí eu vou reviver uma coisa, Eu mas tá também. muito, mas são interessantes demais as Eu nem disciplinas. sabia que eu ia trabalhar exatamente em educação do campo, e esse livro já estava pronto, né? Da roça ao doutorado. Que E bacana. fala muito, muito, Ah, muito eu da quero ver esse dificuldade. livro. O O primeiro lote já está O do celular também eu esgotando. quero adquirir. Pronto, a gente vai conversando. Agora eu quero ouvir. Pronto. Agora eu vou Muito deixar nossos obrigada, alunos Gracinha, com você. pela sua colaboração. Ela vai ficar gravada para quem não puder ver, mas eu queria muito saber quem vai começar. Rebeca, você poderia falar um pouquinho sobre o seu projeto? Um minutinho, dois, rapidinho. O que é que Oi, você está Pro, posso pensando? O que é sim. que você está pensando em investigar aí, Rebeca? Pro. Boa noite, colegas, tudo bem? Me chamo Rebeca, sou do Polo de Guanambi. Não sou daqui, como já me apresentei, sou de Jequié, na verdade, faz um pouquinho de tempo que estou por aqui e estou atualmente como professora da rede municipal de Guanambi, no ensino fundamental 1. E foi dos motivos que me fez fazer essa pós-graduação em relação à educação do campo, porque a minha escola ela recebe um público de educação do campo e me instigou a fazer parte da pós justamente por atender esse público, né? Uhum, Entender essas vivências, as especificidades. O meu projeto, a minha ideia de projeto de pesquisa vem justamente das observações que fiz durante esse meu período aqui em Guanambi, que é investigar, o meu objetivo seria investigar se o deslocamento das crianças do campo para as escolas urbanas, ele causa algum impacto no rendimento escolar das crianças. Justamente uhum, por perceber que alguns dos nossos alunos, principalmente lá da escola, eu notei que alguns deles têm questões de repetir de ano, ou com notas baixas, e principalmente da desconexão com as vivências escolares da zona urbana, né? Eu tenho um aluno em específico que é ele que me chama mais atenção, que a gente está com a dificuldade desse aluno avançar dentro das habilidades que é prevista para o ano que ele está, e esse aluno, ele é um aluno realmente da zona rural e tudo que ele fala vem dessas vivências dele. Infelizmente, por mais que nós tentamos, né, trazer essas vivências do campo para a escola, mas não é igual. E eu fico me perguntando, será que se essa criança estivesse numa escola de campo, né, lá vivendo nessa escola que foi feita por ele, para ele, não seria melhor seu rendimento escolar? Será que esse deslocamento causa de fato algum impacto? Então é mais ou menos isso, Pro. ok, garota, muito bem. Trabalho lindo está nascendo aí, hein? Espero que sim. Já, Espero que traga já bons frutos. determinou direitinho os objetivos, Já fiz aí com a professora Élica, o trabalho já, já está meio caminho já, andado, né? já Muito bem, obrigada, Rebeca. Até nada. Alvina, que me dizes? Que dizes tu?
Etelvina presente? Sim, estou presente, então. E aí, Amada, fale um pouquinho Então, sobre o seu projeto. sim, então, como a colega falou aí, né, a importância do viver no campo, a experiência de estar, do ser e do estar, né, no campo. Então, eu penso que trazer um projeto onde uma pesquisa pode ser feita, um levantamento de como a gente pode trazer para dentro do currículo, para trabalhar no currículo a educação do campo, né? E no campo, porque a gente trabalha a educação do campo. A gente trabalha a educação no campo, porém a gente não trabalha a educação, né? E quando a gente vê a realidade, por eu ser do campo, eu sempre estudei no campo, e quando eu fui para o ensino médio, eu fui para a cidade, foi uma realidade totalmente diferente, onde a gente não é tão bem aceito, a gente que vai daqui não é aceito, e a gente também não aceita, né? Porque até você acostumar com tudo aquilo, você já passou um tempo grande. E quando a gente traz assim um projeto para trabalhar dentro da comunidade, no campo, trazer um currículo voltado mesmo para a educação no campo, onde a criança ela além da criança, ele no ensino médio também continuar, né, o ensino médio trazer aquela continuidade do que foi construído ali desde a infância, porque a gente começa ali na infância com aquele projeto de estar ali com a família junto, trabalhando o campo, mesmo não sendo totalmente campo, né? Porque o currículo é diferente, porém a gente tem as raízes. E quando a gente sai da escola, que a gente vai para a cidade, a gente perde as raízes. A gente é arrancada, né? Pela raiz, porque vejo também hoje, né? Eu sou professor, hoje estou diretora, porém eu sou professora, fui muito tempo professora e vi muitos meus alunos se perderem, né? Quando eles aqui na comunidade são uns, e a gente, quando está na comunidade, o professor conhece a família, dentro da sociedade, famílias, a gente acaba envolvendo mais com aquele processo da criança e resolvendo muita coisa, e envolvendo assim de uma forma que quando ele vai para a cidade estudar e se transforma, porque eles se transformam, não são mais os mesmos. Aí você vê que eles estão se perdendo, né? E não querem mais continuar. Saem daqui com aquele projeto de eu quero trabalhar no campo, eu quero estar fazendo isso. Quando vão para lá, que retornam, eles já querem sair da comunidade onde vivem para outra cidade. Então, vejo a comunidade diminuindo, as famílias. Vai Então, se um projeto... esvaziando, né? É um fenômeno Sim, que vai se esvaziando. sim, isso mesmo. Muito lindo, Etelvina, muito lindo. Você tem um grande desafio pela frente, né? Que eu vejo que é Sim, fazer um recorte. São muitos nortes, é uma problemática imensa que você está adentrando aí, muito bonita. Mas você vai conseguir, vai fazer um trabalho muito bom. sim. Trabalho diferente, um trabalho costurado nas suas costelas, né? Sim, Muito bom, vamos lá. Obrigada, Etelvina. eu que agradeço pela oportunidade. Ok. Lá, Fernandes, o nome é esse? Olá, você está aí, garota? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você poderia falar rapidamente sobre o seu projeto? Estou. Meu nome é Laura Laura. Caroline. Eu sou de Guanabi. Sou licenciada em História em 2022. Sou também mestra em Ensino, Linguagem e Sociedade, também pela UNEB, Campus 6. E também fiz uma pós em Metodologias Ativas, né, na Univasp. Foi EAD também, a primeira pós que eu fiz também foi EAD. E eu trabalho atualmente com
alunos da educação do Fundamental 2, só tem que ir na área urbana. Não tive contato ainda com a educação do campo, na verdade. Só tem que eu vivo dentro de uma realidade desde o início, né, da minha vida pautada nessa relação da educação do campo, porque meu irmão também trabalha com essa temática, né? E nós vivemos bastante a questão da infância, né? Com essa questão do campo, por conta dos meus avós. Então tá tudo relacionado com isso, só que eu nunca tive contato, na verdade, com a educação do campo. O único contato que eu tive com a educação do campo foi quando eu estagiei lá em Caeté, numa escola em Caeté. E, na verdade, foi um contato, assim, bem rápido, né? Não deu muito para ter tirar muito proveito, na verdade. E aí, o meu objetivo com a pós-graduação em Educação no Campo seria justamente conhecer mais sobre a cidade de Guanambi, né? Porque a gente percebe que teve várias escolas fechadas na cidade, e o meu trabalho, ele tem justamente o intuito de discorrer, na verdade, sobre esse histórico da educação do campo, no campo, na verdade, no município de Guanambi. Então, eu quero trazer essa educação do campo e no campo e as suas singularidades. Nesse caso, eu quero trazer a questão da trajetória, né, da educação do campo, as características também, destacar as práticas pedagógicas, a questão também da identidade rural, né? Trazer também a identificação das escolas do campo e no campo, né, de Guanambi, trazer também os desafios das escolas. Então, assim, na verdade, eu queria trazer esse tema voltado mesmo para as singularidades, mas como vai ser um trabalho talvez um pouco mais curto, eu quero meio que... Eu não sei ainda como vai ser, na verdade, né? Mas eu espero que dê certo Laura, né? fazer Laura tem dessa forma. material aí, gente, para mestrado, para doutorado e para pós-doutorado. Porque, na verdade, eu queria fazer, o meu primeiro intuito era fazer um trabalho voltado para mulheres negras, né? Dentro dessa pauta aí da educação do campo. Não deu. Seria um trabalho que precisaria, de acordo com a professora Élica, entrar com a plataforma Brasil, né? Submeter o projeto. E aí não daria certo por conta disso. Não daria tempo por enquanto, né? Por Ok. enquanto. Mas aí, no caso, eu resolvi mudar e trazer mesmo essa questão do histórico de Guanambi, né? E você vai trabalhar com documentos, né? Sim, documentos. Com depoimentos também. Então, Ok. a parte dos depoimentos, não sei se daria certo, né? Mas seria também uma possibilidade. Muito bom. Ok, muito bem, gostei demais. Muita coisa você traz, né? Vai ter que dar uma enxugada, uma cercada aí para ver o que é que você vai desenvolver mesmo. Com certeza. O que é que você vai estudar mesmo para a gente fechar. Mas tem muita coisa. E que não é para se jogar fora. Sim, sim. A gente vai recortar, porque, como você mesmo falou, é um trabalho que tem uma limitação. Senão, não será um artigo, né? Será outro tipo de texto, mas o artigo ele tem, de modo que a universidade ofereceu até, né, um modelo, tá lá no ambiente para vocês olharem direitinho, com número de palavras, né, número de páginas e tudo mais, mas não é para jogar fora. Em outro momento, você vai ter a oportunidade de desenvolver essas ideias aí. Com certeza terá, ok? Mas muito bem. Jardel está presente? Jardel, cadê você? Jardel está aqui, só a foto dele. Jardel, oi! Poderia falar com a gente rapidamente, Jardel? Estou sem microfone. Ok, se quiser digitar, tá, meu amigo? Infelizmente, quer que você vai pesquisar alguma coisa para a gente? E Gisele, que me diz, Gisele, está me ouvindo? Olá, professora, boa noite. Oi, boa noite, colegas. Bom, eu sou aqui de Bom Jesus da Lapa. É da Lapa. E essa pós está sendo assim um guia, né? Eu posso dizer que está sendo um guia, porque agora que está sendo o meu primeiro contato com a Escola do Campo.
né? Toda a vida, nas minhas 7 anos de profissão, sempre trabalhei em uma rede privada, né, na cidade, e agora, né, comecei a trabalhar na escola no campo, e aí me deparei com vários desafios, e os que mais me chamaram a atenção é a grande defasagem de aprendizagem, né, que tem, né? Então, uma coisa que me angustia muito todos os dias, parece que eu estou nadando, nadando, e parece que estou de mãos atadas, e nada está sendo ainda solucionado. Então, isso me acendeu uma luz do que eu quero, né? Do que eu quero pesquisar, do que eu quero ir mais a fundo, que é exatamente as dificuldades de aprendizagem, tanto na alfabetização quanto na matemática. Então, o meu artigo eu vou me relacionar a esse tema, né? Então, ainda estou sem saber realmente que rumo tomar, professora, porque, que nem a colega falou anteriormente, né? Eu tinha pensado em fazer um estudo de caso, né, a partir da realidade que eu tenho, mas só que como não vai ter como, né, ter essa possibilidade no momento, então vai ser baseado realmente só em documentos, né, observando também o rendimento dos alunos, então uma coisa que não tenha nenhuma participação realmente ativa, né, como eu gostaria que fosse, mas eu acredito que vai dar sim para fazer uma coisa legal. Vai ficar aquele sentimento que poderia ser um pouquinho melhor, mas acho que vai dar assim para pesquisar, dá para tirar um pouquinho dessa angústia que eu sinto. E eu espero que até o final, né, da conclusão desse trabalho eu consiga ter mais norte, ter mais capacitação para entender, né, como é que eu posso solucionar, né, pelo menos um pouquinho, né, porque eu sei que a dificuldade de aprendizagem ela afeta muito a questão da autoestima da criança, né? Então a criança é um aluno que não tem autoestima, né? O desenvolvimento fica realmente comprometido e eu percebo que o que fazer, né? Aí são várias indagações, o que fazer? Então, esse trabalho, esse artigo tem essa proposta para mim, tem esse desafio, né? Para encontrar esse caminho. É isso. Muito bem, Gisele. É outra, né, que vai fazer um trabalho pautado na sua própria realidade. Eu vejo possibilidade, sim, de fazer um estudo de caso, né? Não só um trabalho com referências. Vocês terão um tempo estendido, né, para poder construir o artigo propriamente dito, e eu vejo, sim, possibilidade, caso você queira. Desculpa, professora, que caiu aqui, viu? Sem problemas. Muito bem. Gardene Reis, está presente, Gardene? Boa Quer falar um noite, pouco? Boa noite, querida, pode ficar à vontade. eu Vocês sou de estão se Guanambi. encontrando pela primeira vez aqui nesse ambiente virtual. Todo mundo sem querer mostrar a beleza, eu não estou entendendo, só eu que estou aqui mostrando minha beleza. Ah, da próxima aula a gente Todo mostra mundo com para. as suas câmeras fechadas. Vai lá, Olha, eu sou Gardene, fique à vontade, querida. Beta, eu sou de Guanambi, né? Trabalho na cidade, numa escola municipal. E eu não tenho contato com alunos da zona rural, assim, como escola do campo, né? Porque a escola que eu trabalho não é escola do campo, porém nós recebemos muitos alunos que vêm do campo. E justamente o que eu escolhi para estudar é um tema que me inquieta um pouquinho, porque eu tenho uma aluna, e também já tive outras, que sempre assim não se identifica, né, com as questões raciais, étnico-raciais, né, não se identifica com seu cabelo, né, a sua cor de pele. E aí eu sempre fico preocupada com isso, assim, como é que eu posso contribuir? E aí eu pensei em trabalhar os desafios, né, que a escola e as possibilidades da escola de estar trabalhando a valorização da identidade negra. E, por exemplo, assim, nós não temos denominação de escola do campo, mas eu tinha muito desejo de fazer na escola que eu trabalho, justamente assim, para ver como que a escola tem contribuído ou não para essa valorização da identidade negra nesse contexto de educação, né? Não só da educação do campo, porque por mais que o professor trabalhe, ele tem esse desejo de que todos os alunos se aceitem, né, como eles são, valorizem, respeitem a sua origem, né? Aí eu quero pesquisar nesse sentido. Eu não tenho contato com uma escola de educação do campo, mas eu desejo fazer isso na escola que eu trabalho. E vai dar certo. E vai dar certo porque você tem os sujeitos lá, né? Os sujeitos do Isso. campo que estão lá inseridos no seu contexto. Muito bem, obrigada, Gardene. Estou amando, viu, turma?
Cada trabalho lindíssimo Depois, aí. eu com a outra professora, eu até fiz os objetivos, assim, pensando em uma outra escola, mas eu quero ver com você essa possibilidade de fazer na escola que eu trabalho, mesmo que ela não seja educação do campo, Já a gente pode conversar, já vejo que é possível sim, ok? certo? Tá, Porque você tem obrigada, os então. sujeitos, ok? A gente vai conversando então. Uhum. Tem mais 3 pessoas aqui, né? Quem é a próxima? Quem mais não falou ainda? Poderia se apresente, por favor, para falar um pouco do projeto. Quem mais está presente? Laura já falou, já deu esse microfone. Gisele, Gardene. Mais alguém, pessoal? Não? Bom, nesse momento, eu gostaria de dizer para vocês que o material que está disponível, essa semana vocês já têm um formulário para poder preencher, né, que eu pedi que vocês preenchessem para poder falar aqui, mas vocês têm também o fórum para participar, que já traz textos importantíssimos, ok? Que vocês podem já vendo como é que vocês poderão estar elaborando esse projeto, que a disciplina ela tem um tempo. O formulário seria para a gente estar discutindo aqui agora, Laura, ok? Mas, como vocês já colocaram aqui os posicionamentos de vocês, os projetos de vocês, tem o fórum para vocês participarem, como eu estava falando, e observando como é que vocês vão ajustar. Alguns já estão com o projeto direcionado, já não tem mais dúvida, mas agora é o momento de vocês. Não tem problema, Laura. Para vocês irem, de fato, determinando o que é que vai ficar nesse projeto, firmar qual o caminho que eu vou, de fato, seguir, quais são os meus objetivos, qual é a metodologia, se eu vou fazer um trabalho de campo, quais são os meus sujeitos, qual campo, qual recorte, os teóricos, tá lá nas referências de vocês, alguns defendem ou não que vocês já tragam, mas eu entendo que nesse primeiro momento a gente já tem que ter um olhar, inclusive para a gente se organizar, não pode ser um trabalho tão desorganizado, você já tem que trazer teóricos, que não sejam muitos, mas que sejam para vocês dialogarem. Voltar-se também para essa questão da legislação da educação do campo, para partir de um princípio mais sólido, para vocês começarem a desenvolverem, olhar para o objeto de estudo de vocês, sempre também se orientando o que é que já temos na legislação, o que é que está em xeque, mesmo que não esteja propriamente aplicado, mas o que é que se propõe como legislação, ok? Para irem traçando esse diálogo com o objeto de estudos de vocês. Qual será a metodologia? Qual é a teoria que sustenta a metodologia de vocês? E depois, o mais importante, a pesquisa propriamente dita, quem for fazer pesquisa documental, que foi que encontrou, discutindo com teóricos. Nesse momento, você pode, inclusive, trazer teóricos que vão ajudar outros teóricos que não os que já estavam ali, pré-determinados, para poder dialogar com esses resultados de vocês, ok? Então, nesse primeiro momento, vocês irão participar do fórum, e já na semana que vem, né, no dia 5 de setembro, teremos outra aula, onde vocês já deverão estar com o projetinho pronto. Tá corrido, professora? Tá. Mas é o momento, né? É o momento porque quanto mais protelar esse momento de ajustar o projeto, mais será difícil a gente começar o artigo propriamente dito. Então, vocês já começaram lá com a professora Élica, e essa semana será decisiva para vocês elaborarem o que de fato irá ficar com vocês.
E aí, muitas coisas devem ser observadas. O que você terá mais facilidade de acesso, ok? O que vai ser dentro da sua realidade, o que vai ser melhor para você pesquisar. Às vezes, como a colega acabou de colocar, eu gostaria de fazer aqui na minha escola. Primeiro eu pensei na educação do campo, mas aqui na minha escola eu tenho estudantes da zona rural. Então, eu vou ficar aqui mesmo, e aqui mesmo eu vou começar a desenvolver o meu trabalho, ok? Então, essa semana será, essa semana seguinte, decisiva para vocês reestruturarem e ajustarem direitinho esse projeto de pesquisa, tá bom? Quem tiver alguma dúvida com relação à atividade, como elaborar o projeto, as próprias referências já trazem ali as partes. Eu acredito que a professora Érica também já colocou o que vai entrar agora, as partes principais dos objetivos, a teoria, a metodologia, tudo direitinho as partes, e você vai vendo o seu trabalho ganhar forma, ok? Então, nesse primeiro momento, vocês irão estar ajustando de uma vez o que vai ficar nesse projeto, para no próximo encontro a gente já estarmos com ele totalmente pronto, entregue lá no ambiente e partir, então, para a escrita do artigo. Nesse momento da escrita do artigo, já pensando aqui no que Gracinha falou, a gente não tem condição nenhuma, não temos condições nenhuma de cobrar de vocês esse artigo ainda nesse mês de setembro, acredito que também em outubro, uma vez que são estudantes, trabalhadores, como eu também sou professora de 60 horas, trabalho ainda em universidade, nessa, em outra, e escrever um artigo não é algo que a gente possa fazer assim, há muitas idas e vindas, quem for trabalhar, então, com todos irão, né? Mas trabalhar com os sujeitos, a questão de entrevistas, muitas falas a serem transcritas, depois analisar tudo direitinho. Mas podemos, então, ir organizando esse projeto para deixar mais tempo para a execução do artigo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Então, nesse momento, essa conclusão desse projeto é importante para quê? Para você se debruçar por aquilo que, de fato, você vai precisar de um tempo maior. Ok, gente? Só temos meninas agora, a Jardel ainda está aí? Estão entendendo? Estão ouvindo? Ok? Então, nesse momento já são... Ok. Nesse momento já são perto do nosso horário de concluir, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui pesquisa orientada 2. Ainda não. Queria compartilhar com vocês aqui o template, né? Que está lá no ambiente, para vocês tentarem observar já como é que vai trabalhar. Eu achei legal essa ideia do modelo, né? Para vocês irem e tentando ajustar com o que vocês irão fazer, ok? Então, tá lá o modelinho, o template, lá bonitinho, e aí é meio que você ir colocando as informações que você já tem, ou que você vai ter a partir do momento que você estiver com o projeto elaborado para partir para a escrita do artigo. Eu fiz um texto aqui, não sei se vou conseguir compartilhar a tela, mas eu gostaria de ler para vocês, que foi um texto que eu fiz para esse momento, né? Que às vezes angustia um pouco, mas que depois eu posso deixar até disponível lá no ambiente, mas que é o momento de vocês, é o momento da escrita, o momento das dúvidas, o momento de se perder, mas também o momento de se encontrar. Vamos lá, vou fazer aqui a leitura, estou subindo aqui minha tela.
Não estou conseguindo compartilhar, porque meio que fica, né, para compartilhar a pasta da disciplina. Olha aí, quando eu peço para compartilhar, eu só consigo compartilhar o que está aqui. Mas não tem problema, eu vou fazer a leitura, vou cancelar aqui e vou fazer a leitura para vocês aqui do texto propriamente dito. Vamos lá. Escrita, eis o processo. Para início de conversa, parabéns, você chegou à reta final do curso, está quase lá. Dizem por aí que toda escrita de artigo é um acerto de contas. Então, chegou a sua vez. É claro que haverá momentos de agonia que passarão. De início, perceba-se com e dentro da sua própria escrita. Seja o seu maior crítico, mas também o seu maior incentivador, a sua maior incentivadora. Acolha-se, afinal, quem o fará? E desde já, eleja e celebre esse momento, afinal. Ele chega como um aceno que um ciclo está se fechando para que outros ainda mais brilhantes se abram. Acerte o relógio, físico e mental, para que a sua produção seja pontual e frutífera. Limpe a sua mesa de estudos, esvazie as gavetas e, com toda a determinação, escolha um tempo de qualidade para se dedicar a esse tão grande feito. Já imaginou? Quantos estudantes, pesquisadores utilizarão a sua produção como norte ou bandeira? Seja do campo ou não? Pois então, mãos à obra. Noite, tarde ou madrugada, encontre o seu tempo para se dedicar à escrita. Visite e anote as referências que dialogam com seus objetivos. Não duvide, você irá precisar muito delas. Revisite teóricos utilizados noutros momentos do curso. Eles serão peças importantes desse quebra-cabeça. Imprima e cole seus objetivos no lugar visível. Na sua mesa de estudos, na porta da geladeira, do armário. Importante demais não perdê-los de vista. Reescreva o mesmo parágrafo quantas vezes for necessário. O aperfeiçoamento mora ao lado. Não aceite críticas vazias, principalmente de quem nunca esteve ao seu lado, de quem nunca carregou a sua água. Siga o seu caminho. Salve as referências numa pasta. Tudo que você for utilizando, salve aí. Isso lhe ajudará muito, lhe será muito útil. As normas da ABNT existem para serem cumpridas. Vacile não. Em campo, seja gentil e anote tudo, mesmo que no momento não faça sentido. Em algum momento, será útil. Sob nenhuma hipótese, utilize recursos tecnológicos para acelerar o seu processo. A máquina mais perfeita que existe é você. A parte mais bonita do seu trabalho é exatamente a originalidade. Cuide dos seus dados, o que você for produzindo. Não saia mostrando para todo mundo. Tenha cuidado com seus arquivos. Entenda que o processo de poda, num trabalho acadêmico, só melhora o resultado. Encoraje-se cotidianamente e vá se preparando para o triunfo final, o dia da apresentação. E só mais uma coisa: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Helenilda Brandão. Fiz para esse momento para vocês, para a Etelvina, para a Gracinha também, para a Rebeca, para a Jardel, para a Gisele, Ardene, Laura, né? E espero que vocês tenham uma caminhada tranquila, frutífera e se entregue aí
Muito bonito, obrigada. Nesse momento de produção de vocês, ok? Eu vou organizar. Parabéns, professora. Que texto lindo. Devia compartilhar com a gente, Eu viu? vou compartilhar, eu tentando Meu Deus, que compartilhar a tela, maravilha. mas só apareceu aqui para Você compartilhar. formou na UESC? Muito obrigada, Top. Você Valeu, formou na Jardel. UESC, professora? Formei na UESC, quando a UESC nem era eu UESC. estudei aí, viu? Ok, quando a UESC ainda era FESP. Eu estudei, Ok. eu fiz especialização na UESC. Pronto, eu vou deixar o texto lá no ambiente para vocês lerem. E vão se programando. Vocês estão prestes a realizar um grande feito, ok? É muito bonito e muito importante, mesmo com toda a carga de trabalho, vocês se dedicarem a fazer uma pesquisa. E com certeza essa pesquisa terá uma visibilidade muito grande, ok? Imensa. Talvez alcance lugares que vocês nem tenham ainda ideia de onde chegará. Eu irei formar um grupo de WhatsApp com vocês na próxima aula síncrona. Eu já preciso que vocês estejam com esse projetozinho aí bonitinho, para a gente ver como é que vai se dar a escrita desse artigo. E vão lá no ambiente, façam as atividades propostas, e vamos formar um grupo para que depois, já no processo da escrita do artigo, eu possa fazer as orientações. Não sei se consigo fazer individual, as respostas dos trabalhos, a leitura e sugestões, mas consigo fazer o diálogo com grupos menores, para que a gente possa, 2 a 2, um horário para cada grupo menor, cada dupla, cada trio, para a gente poder ir conversando sobre esses trabalhos. O que é que vocês acham? Ok? Ótimo. Pronto. Então, Acho ótimo. vamos formar esse grupo. Vou formar o grupo, enviar o link para vocês, ok? E esse momento agora é o momento que eu vou ouvir as dúvidas. Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Fiquem à vontade. Ninguém? Pode falar, Pro? Pode falar? Pode sim. Porque a gente está com outra disciplina, né, que é de currículo. Uhum. E aí a gente está com 2 disciplinas, no caso a sua e a dela. Como é que vai fazer? Porque são muitas atividades dela e tem também essas atividades lá, né, na plataforma já. Aí, no caso dessa semana, já tem que entregar? Como é que vai ser a questão lá? Porque a senhora colocou lá que tem várias leituras para fazer, né? Temos. E essas leituras, na verdade, vocês precisam para responder as questões, que estão lá as atividades, e precisam também para poder orientar vocês na produção do artigo. A disciplina de currículo tem fim, vai terminar quando? Da outra semana ainda. Falta 2 Ela tem semanas. mais uma semana ou mais 2? Tem essa e a outra, se eu não me engano. Pronto. O que eu posso fazer de início é tentar ampliar o prazo lá para vocês. Ok? Rebeca está aí ainda, Telvina? Pode ser, então. Sim. Ok. Então, eu vou tentar ampliar o prazo lá para vocês entregarem, mas vão pensando principalmente fechar esse projetinho que vocês começaram lá com a professora de pesquisa orientada a 1, ok? Que eu Então, no caso, acredito que seja. a senhora fala para dar prioridade no projeto e depois responder as questões? Na verdade, o fórum não tem tanta coisa, né? É só mesmo para você intervir ali com algumas questões. A participação do fórum, isso. Aí eu posso ampliar, mas o projeto, sim, até 5 de setembro, quando teremos a aula síncrona, né? Para que você já esteja com esse projeto mais ou menos elaborado para poder postá-la no ambiente. Ok, gente? Mas eu vou pensando em esticar os prazos. Também porque se esticar os prazos demais, a gente vai chegar no final
da disciplina com todas as atividades para fazerem de uma vez só. Vocês entendem? Sim. E a disciplina, ela começa Mas, de certo modo, eu vou conversar com a coordenadora para ver se tem como a gente dar uma esticada nisso aí. A última tarefa de vocês, inclusive, eu deixei para vocês entregarem em outubro, né? Que é o esqueleto já do artigo. Exatamente pensando aí. Mas esse projeto e o fórum é necessário que a gente, se tiver alguma forma de estender o prazo, serão de poucos dias. Ok, amores? Para deixar o prazo maior para aquilo que realmente vocês vão necessitar. Tá bom? Ô, Pro, em relação ao formulário que passou, ele é só aquela questão da É apresentação do só aquela projeto de questão. imagem? Ah, tá. O formulário era exatamente para a gente poder falar aqui uma imagem que se associasse, mas acabamos falando sem a necessidade, né? Sem tê-lo. Aí eu deixei lá para a gente ter essa dinâmica aqui nesse momento. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Mas ainda precisa responder o formulário ou não? Não. O formulário seria para esse momento. Ok? Ah, então, ok. Fica a participação do fórum. Crie o momento de vocês para poder darem lá, interajam, participem uns com os outros, vai lá na resposta de faça um comentário, e aí a gente vai formando a nossa nota e concluindo a nossa disciplina, para deixar um tempo maior para a produção do artigo. Ok? Algo mais? Ok. Rebeca, Telvina, algo mais? Não, por mim tudo bem. Ok. Ok? Tudo ok, Então, ok. boa noite, foi um prazer imenso. Muito obrigada. E a gente se vê de novo no dia 5 de setembro, ok? Eu vou tentar ampliar as datas lá no ambiente. Fiquem de olho, boa noite, boa noite. Fiquem de olho que eu vou tentar ampliar as notas lá, para que vocês tenham maior prazo, ok? Quanto a mim, como tutora, fica à vontade, viu? Pode recorrer, que eu estarei aqui à disposição. Agradeço, querida. Obrigada a você. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Prazer imenso. Tchau, Pro. Boa noite, boa noite.